Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos celebrar esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Amém? Aleluias. Estamos hoje no dia 183 e a nossa leitura hoje será 2 Reis, de 1 a 4. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do quarto do seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Por isso, enviou mensageiros para consultar Baal-Zeúbe, deus de Ecrom. Vou me recuperar deste acidente. Então, o anjo do Eterno disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e diga a eles: por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Pois assim diz o Eterno: você não sairá dessa cama, ficará aí, como se estivesse morto. Elias entregou a mensagem e foi embora. Os mensageiros voltaram e o rei perguntou: por que voltaram tão rápido? O que aconteceu? Eles responderam: encontramos um homem que nos disse: voltem ao rei que enviou vocês e digam a ele: assim diz o Eterno: por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, não se preocupe, você não sairá dessa cama, você é um homem morto. O rei perguntou: falem mais sobre esse homem que vocês encontraram, como ele era? Eles disseram: usava roupa de pelo e um cinto de couro. O rei disse: deve ser Elias, o tesbita. O rei mandou um capitão com 50 homens buscar Elias, que estava sentado tranquilo sobre uma coluna. O capitão chegou e disse: homem de Deus, por ordem do rei, desça daí. Elias respondeu ao capitão: se sou mesmo homem de Deus, que um raio caia sobre você e seus 50 soldados. De repente, um raio saiu do nada e consumiu o capitão e os 50 soldados. O rei mandou outro capitão com 50 soldados. Eles também disseram: homem de Deus, por ordem do rei, desça daí. Elias respondeu: se sou mesmo homem de Deus, que um raio caia sobre você e seus 50 homens, soldados. Imediatamente um raio caiu do céu e consumiu o capitão e os seus soldados. O rei mandou um terceiro capitão com 50 soldados. Pela terceira vez, um capitão e 50 soldados se aproximaram de Elias. O capitão se ajoelhou e suplicou: ó homem de Deus, tenha consideração para com a minha vida e a vida destes 50 soldados. Já 2 vezes um raio atingiu e destruiu um capitão e os seus 50 soldados. Por favor, tenha misericórdia. O anjo do Eterno disse a Elias: não tenha medo, desça com ele. Elias se levantou, desceu e o acompanhou até a presença do rei. Elias disse ao rei: assim diz o Eterno, como você mandou consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, como se não houvesse Deus de Israel, você não sairá vivo desta cama, você é um homem morto. E ele morreu exatamente como o Eterno anunciou por meio de Elias. Como Acasias não teve filhos, seu irmão Jorão o sucedeu no trono no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. O restante da vida de Acasias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Pouco antes de o Eterno levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu saíram numa caminhada partindo de Gilgal. Elias disse a Eliseu: fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto em Betel. Eliseu disse: assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Betel.
Em Betel, os discípulos dos profetas viram Eliseu e disseram: Você sabe que hoje o Eterno vai levar seu mestre embora? Ele respondeu: Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Depois, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, o Eterno me mandou tratar de um assunto em Jericó. Eliseu respondeu: Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois foram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Você sabe que hoje o Eterno vai levar o seu mestre embora? Ele respondeu: Sim, eu sei, mas eu não quero falar disso. Depois, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, o Eterno me mandou tratar de um assunto no Jordão. Eliseu respondeu: Assim como vive o Eterno, não perderei você de vista. E os dois seguiram juntos. 50 discípulos dos profetas ficaram observando de longe quando os dois pararam na margem do Jordão. Elias pegou sua capa, enrolou e a bateu na água. O rio dividiu-se e os dois atravessaram sobre chão seco. Quando chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que quiser. Eliseu disse: Quero a sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse: É um pedido difícil, mas se você vir quando eu for levado embora, receberá o seu pedido, o que pediu, mas fique observando. Foi o que aconteceu. Eles estavam andando e conversando. De repente, uma carruagem de fogo com cavalos, também de fogo, ficou entre eles. E Elias subiu em meio de um redemoinho para o céu. Eliseu viu a cena toda e exclamou: meu pai, você era como os carros e a cavalaria de Israel. Quando não havia mais o que ver, ele rasgou sua capa em pedaços. Depois, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão e ficou ali, segurando a capa de Elias. A única coisa que tinha ficado dele, bateu na água e disse: Onde está agora o Eterno, o Deus de Elias? Quando a capa tocou a água, o rio dividiu-se e Eliseu o atravessou. Os discípulos dos profetas de Jericó também viram a cena de certa distância e comentaram: O espírito de Elias está em Eliseu. Por isso, eles o acolheram e o respeitaram como profeta. Eles disseram a Eliseu: Estamos a seu serviço. Temos 50 homens de confiança e podemos enviá-los para procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Eterno o tenha levado a uma montanha ou deixado em algum vale remoto. Eliseu disse: Não se preocupem com isso. Mas eles insistiram tanto que ele acabou cedendo. Tudo bem, podem enviá-los. Eles mandaram os 50 homens que passaram 3 dias procurando o profeta em tudo que era canto, pelas montanhas e pelos vales, mas nem sinal dele. Glória a Deus. Aleluias. Finalmente, voltaram para Jericó, onde estava Eliseu. Ele disse: Não falei? Agora vocês acreditam? Certo dia, os líderes da cidade disseram a Eliseu: Mestre, você mesmo pode ver como nossa cidade está bem localizada, mas a água está poluída, por isso a vegetação não cresce. Ele disse: Tragam-me um balde novo com um pouco de sal dentro dele. Eles trouxeram o balde. Ele foi até a nascente, jogou o sal ali e profetizou: Assim diz o Eterno: Purifiquei esta água. Nunca mais ela matará vocês e nem contaminará a terra. De fato, a água foi purificada e continua limpa até hoje, como disse Eliseu. Em outra ocasião, Eliseu estava a caminho de Betel
E alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele. Você aí, careca, vá embora daqui. Eliseu virou-se e olhou para eles e os amaldiçoou no nome do Eterno. 2 ursos saíram da mata e os atacaram. 42 meninos foram despedaçados. Eliseu subiu ao Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Aos olhos do Eterno, ele foi um rei mau, mas não tão mau quanto seu pai e sua mãe. Afinal, ele destruiu os postos sagrados de Baal que seu pai e sua mãe tinham feito, mas deu continuidade às práticas detestáveis de Jeroboão, filho de Nebate, que corromperam Israel por tanto tempo. Ele não se afastou daquelas práticas. O rei Messa, de Moabe, criava ovelhas. Ele era forçado a entregar ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Quando Acabe morreu, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão partiu de Samaria e passou em revista o exército. A primeira coisa que fez foi mandar um recado a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe se rebelou contra mim. Você me ajuda a atacá-lo? Josafá respondeu: Estou com você. As minhas tropas são as suas tropas, e os meus cavalos, os seus cavalos. Por onde começamos? Jorão respondeu: Pelo deserto de Hebrom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e, depois de 7 dias, estavam sem água para as tropas e os animais. O rei de Israel perguntou: E agora? O Eterno nos trouxe aqui, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá disse: Não há algum profeta do Eterno por aqui para que possamos consultar o Eterno por meio dele? Um dos oficiais do rei de Israel disse: Eliseu, filho de Safate, o braço direito de Elias, mora em algum lugar aqui perto. Josafá disse: Ótimo, nele nós podemos confiar. E os 3 reis, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, foram vê-lo. Eliseu disse ao rei de Israel: O que eu e você temos em comum? Vá consultar um dos profetas de seu pai e de sua mãe. O rei de Israel respondeu: Nunca. Foi o Eterno que nos uniu, 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe. Eliseu respondeu: Assim como vive o Senhor dos exércitos de anjos, a quem sirvo, não fosse pelo respeito que tenho por Josafá, rei de Judá, não perderia tempo com vocês. Mas tragam-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder do Eterno veio sobre Eliseu. Ele profetizou: Assim diz o Eterno: Façam covas em todo esse vale. Vocês não ouvirão o vento e não verão chuva, mas o vale se encherá de água para que suas tropas e seus animais bebam à vontade. Isso é fácil para o Eterno. Ele também entregará Moabe em suas mãos. Vocês devastarão a terra dele, destruirão as fortificações, arruinarão as cidades, derrubarão os pomares, entupirão as nascentes e destruirão as lavouras com pedras. De manhã, na hora do sacrifício, a água já tinha chegado e vinha do oeste, de Edom, como enxurrada, inundando o vale. A esta altura, todos em Moabe souberam que os 3 reis tinham se unido para atacá-los. Todos os homens capazes de manusear a espada foram convocados para lutar e se puseram na fronteira. Eles estavam prontos logo cedo, quando a luz do sol brilhou sobre a água. De onde os moabitas estavam, o reflexo da luz solar na água parecia sangue. Eles gritaram: sangue, vejam, é sangue. Os reis devem ter lutado um contra o outro.
Deve ter sido um massacre, mas vamos saqueá-lo, pessoal. Quando Moabe entrou no acampamento de Israel, os israelitas estavam preparados e começaram a matar os moabitas, que tentaram fugir. Mas os israelitas corriam atrás deles e os eliminavam. Israel arrasou as cidades, destruiu as lavouras com pedras, entupiu as nascentes e derrubou os pomares. Só que Aresete, a capital, ficou intacta, mas não por muito tempo. Os israelitas a sitiaram e a atacaram com pedras. Quando o rei de Moabe percebeu que não tinha chance, chamou 700 homens que lutavam com espada para atingir o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Depois, ele pegou o seu filho mais velho, que seria o seu sucessor, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Com isso, os moradores ficaram revoltados com os israelitas. Israel retrocedeu e voltou para casa. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar os meus filhos como escravos. Eliseu disse: Como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu: Nada, apenas um pouco de azeite. Eliseu disse: Faça o seguinte: percorra sua rua e peça emprestada vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, só você e seus filhos na casa. Derrame o azeite em cada vasilha até encher e encha-a de lado. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com os filhos e, à medida que eles traziam as vasilhas, ela as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu: Acabaram, não tenho mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ele disse: Venda o azeite e pague a sua dívida. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Certa vez, Eliseu passou por Sunem. Ali, uma mulher rica insistiu que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Toda vez que ele passava por lá, parava para uma refeição. A mulher disse ao marido: Tenho certeza de que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspede em cima da casa e colocamos uma cama, uma mesa, cadeiras e uma lâmpada, para que, quando ele vier, possa também se hospedar aqui? Quando Eliseu apareceu de novo, já pôde descansar no quarto. Ele disse ao seu ajudante, Geazi: Chame essa sunamita, quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Geazi, Eliseu disse a ela: Você tem feito muito para nos acolher e cuidar de nós. O que podemos fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que pedíssemos ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Não há nada. Estou satisfeita e feliz com a minha família. Eliseu conversou com Geazi. Precisamos fazer alguma coisa por ela. Mas o quê? Geazi disse: Veja, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Eliseu disse: Chame-a aqui. Ele a chamou. Ela veio e ficou de pé na entrada do quarto. Eliseu disse a ela: A essa hora, daqui a um ano, você estará amamentando um filho. Ela exclamou: Ó meu senhor, homem de Deus, não dê falsas esperanças à sua serva. Mas a mulher concebeu e, um ano depois, teve um filho, como Eliseu tinha predito. O menino cresceu. Certo dia, ele acompanhou seu pai, que estava trabalhando na colheita. De repente, o menino gritou: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça.
O pai ordenou a seu escravo: leve o menino de volta para a mãe dele. O escravo carregou o menino nos braços e o levou para a mãe. Ele ficou nos braços dela até o meio-dia e morreu. Ela o levou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e deixou o corpo ali. Em seguida, chamou o marido e disse: mande um dos escravos trazer uma jumenta, para que eu vá me encontrar com o homem de Deus. Volto assim que puder. O marido entrou, mas estranhou. Mas por que agora? Hoje não é dia de não é dia sagrado, nem lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não faça perguntas. Eu preciso ir agora. Confie em mim. Ela selou a jumenta e disse ao escravo: vá em frente, o mais rápido que puder. Se estiver muito rápido, eu aviso. Assim, ela foi e encontrou o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Geazi: veja lá, é a sunamita. Vá depressa e pergunte: o que aconteceu? Está tudo bem? Como está o seu marido e o seu filho? Ela respondeu: está tudo bem. Mas, quando chegou diante do homem de Deus no monte, ela se jogou ao chão e agarrou aos pés dele. Geazi veio para tirá-la dali, mas o homem de Deus disse: tudo bem, deixe-a. Não vê que ela está aflita? Mas o Eterno não me mostrou o motivo da sua angústia. Ela perguntou: por acaso eu pedi um filho ao meu senhor? Eu não disse: não dê falsas esperanças à sua serva? Ele ordenou a Geazi: não perca tempo. Pegue meu cajado e corra o mais depressa que puder. Se encontrar alguém, não se preocupe em cumprimentar. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. A mãe do menino disse: assim como vive o Eterno e como você vive, você não me deixará para trás. Então Geazi permitiu que ela fosse à frente e a seguiu. Mas Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. No entanto, ele não deu sinal de vida. Geazi voltou a Eliseu e disse: o menino nem se mexeu. Eliseu entrou na casa e encontrou o menino estirado, morto sobre a cama. Ele entrou e fechou a porta, ficando só os dois no quarto. Eliseu orou ao Eterno e deitou na cama sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mãos com mãos. Com ele deitado assim, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois, voltou a se deitar sobre o menino. O menino começou a espirrar. Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: traga a sunamita aqui. Ele a chamou e a trouxe para dentro do quarto. Eliseu disse: abrace o seu filho. Ela se prostrou aos pés de Eliseu com o rosto em terra, num misto de reverência e espanto. Depois abraçou seu filho e saiu com ele. Eliseu partiu e foi para Gilgal. Havia fome ali. Enquanto conversava com os discípulos dos profetas, disse a seu ajudante: ponha uma panela grande no fogo e prepare um ensopado para os profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar algumas ervas. Ele encontrou uma trepadeira de frutas silvestres, apanhou alguns frutos e encheu a capa com eles. Voltou, cortou-os e os misturou no ensopado, mesmo que ninguém soubesse que tipo de planta era. Quando ficou pronto, o ensopado foi servido para os profetas. Eles começaram a comer, mas gritaram: a comida está contaminada, ó homem de Deus. Ninguém mais pôde comer. Eliseu pediu: dê-me um pouco de farinha. Ele jogou a farinha no ensopado. Em seguida ordenou: agora sirvam aos homens. Eles comeram e passaram bem. Não havia mais problema algum com o ensopado. Certo dia, um homem chegou de Baal Salisa. Estava trazendo 20 pães frescos, assados, com grãos do início da colheita.
e algumas maçãs para o homem de Deus. Eliseu disse: distribua a comida para estas pessoas. Seu ajudante disse: para 100 homens não é o suficiente. Ele respondeu: faça assim mesmo. O Eterno diz que será suficiente. De fato, foi o bastante. Ele serviu a comida, eles comeram e ainda sobrou. Amém? Olha a multiplicação aí, gente. Ó, não é pouca coisa que a gente tem para meditar hoje, não, hein? É muita coisa. Eu já tirei a foto, eu amo vocês, nós estamos atrasadíssimos para a intercessão. Eu Amém. amo vocês. Um Amém. beijo, gente. Tchau. Até amanhã, hein? Até amanhã. Amanhã ninguém